Vejamos agora o assunto dessa semana, um assunto novo, que é soma de PG, a soma dos N's, primeiro termo da PG. Essa matéria está na página 19. Atividade 1, vocês vão fazer, né? Aí vocês vão fazer sozinhos, eu não vou fazer ela. Mas na mesma atividade 1, tem aí a fórmula, que é a fórmula que a gente vai usar para somar PG. Então, ela diz assim, ó, a soma dos N números que você vai somar é o primeiro termo A1 vezes a razão, põe um parênteses aqui, né? A razão vezes o N, que é o número de termos, menos 1 dividido pela razão menos 1. Então, veja que a soma depende. Você depende de saber o primeiro termo, depende de saber qual é a razão e depende de saber quantos termos você vai somar, que é o tanto de termo que tem na razão. Vamos fazer então a atividade 2 da página 19. Atividade 2, página 19. Então, seja essa sequência: 2, 6, 18, 54. Calcule a soma dos 10 primeiros termos. Bom, antes da gente calcular, precisamos saber quem é o A1. O A1 eu sei? Sei, o A1 é o primeiro termo, que é 2. Preciso saber quem é a razão. A razão é só pegar o que vem depois e dividir pelo que vem antes. 6, aqui dividido por 2 que vem antes, então a razão é 3. E preciso saber quantos termos que eu vou somar. É para somar os 10 primeiros termos, então o N é igual a 10. Vamos fazer a conta então. S de N, eu vou somar 10 termos, então é S de 10, que é igual a A1, o A1 é 2, vezes, abre parênteses, a razão é 3, elevado a N, que no caso é 10, 3 elevado a 10, menos 1, dividido pela razão, que é 3, menos 1. Então, a resposta vai ficar, a soma dos 10 primeiros termos vai ser 2 vezes 3 elevado a 10, abre aqui um parênteses, né? Menos 1, dividido por 3 tira 1, 3 tira 1, que é 2. Esse 2 dá para dividir por esse 2. Então, a soma dos 10 termos vai ser 3 elevado a 10 menos 1. Como o número é muito grande, 3 elevado a 10, a resposta fica assim mesmo, tá? Ah, mas se quiser fazer, aí teria que fazer com a calculadora. Vamos resolver agora a B, a soma dos 100 primeiros termos. Então, o primeiro termo, como a sequência é a mesma, o A1 é 2, a razão é 3 e o N é 100. E a fórmula para somar é S de N igual a A1 vezes, abre parênteses, Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. Substituindo, então, S de N, o N é 100, então é a soma dos 100 termos. A1 é 2, vezes o Q é 3, elevado a 100, menos 1, dividido por 3 menos 1. Então, isso vai dar 2 vezes 3 elevado a 100 menos 1 dividido por 2. Esse aqui é parênteses, né? Não pode esquecer. 2 dividido aqui por 2 cancela. Então, a soma dos 100 primeiros termos vai ser 3 elevado a 100 menos 1. Bom, vamos fazer na página 19, página 18, a atividade 3. Supondo que um cidadão aplique mensalmente durante 8 meses uma quantia de R$200 a juros compostos de 5%. Ao final de 8 meses de aplicação, quanto essa pessoa terá acumulado? Então, tem aqui uma tabela para a gente entender a capitalização. Então, no primeiro mês, aplicou 200. No segundo mês, ele vai ter lá, do dinheiro que ele aplicou no primeiro mês, 200 vezes 1,05. No terceiro, ele vai ter 200 vezes 1,05 e vezes 1,05. Então, quando chegar lá no último, lá no final,
Lá no final, ele vai ter 105 elevado a 8 no final, que vai ser o tanto de dinheiro que vai render pela aplicação do primeiro mês. Pela aplicação do segundo mês, que ele começa com 200, depois vai aumentando, quando chegar lá no final, ele vai ter 105 elevado a 7 vezes o dinheiro inicial. E assim, até chegar aqui no último mês de aplicação, ele aplicou 200, no final ele tem 105 vezes 200. Então, isso é a aplicação dele, que ele acumulou durante o ano. O que está querendo saber é para a gente somar. É para somar todos esses valores, ó. Esse valor, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Então, eu tenho que fazer uma soma de uma PG. Então, eu preciso saber a fórmula. Então, SN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. SN é 8 meses, então S8. O A1 é esse primeiro mês aqui. 105 vezes 200. Vezes a razão é 105. Elevado a N, que no caso é 8. Menos 1. Dividido por 105 menos o 1. Vamos então agora fazer as contas. Aqui em cima, ó, 105 vezes 200. Então, vou fazer a distributiva. Ó, 105 vezes 200 vezes 105 elevado a 8. 105 vezes 200 vezes 1. Então, vai dar 105 vezes 200 vezes 1. Dividido tudo por 105 menos 1. Tá queimando. Dividido por 0,5. 105 menos 1 dá 0,5. S8 é igual. Ó, 105 elevado a 1 vezes 105 elevado a 8 vai dar 105 elevado a 9 vezes 200. Isso menos 1,05 vezes 200 vezes 1 vai dar 1,05 vezes 200. Tudo isso dividido por 0,05. Então, aí, para saber isso daí, como os números são bem assim, com muitas casas decimais, com vírgula, né, elevado a 9, então, a forma de resolver isso daí, a gente deixa dessa forma aqui mesmo. Ou pega uma calculadora e resolve. 100 dividido por 0,05, então 100 dividido por 0,05 igual R$2.000. R$2.000. Então, ó, se ele tivesse depositado 200, 8 meses sem nenhum juro, já daria 1.600. Então, ele vai ganhar 200, 2.000, vai dar um juro de 400 a mais. Por causa do juro, ele vai ter um rendimento, né, um pouquinho maior.